Um ganadeiro salvou uma mulher Apache da morte certa, e o que aconteceu à noite foi surpreendente. João caminhava sob o sol escaldante do sertão, com a poeira vermelha se erguendo a cada passo. O ruído do gado ao longe lembrava a melodia simples da vida que levava, com Maria e os filhos sempre ao seu lado. Desde menino, escapando de brincadeiras para ajudar a mãe, aprendeu sobre honestidade e respeito à vida. Tais ensinamentos moldaram o homem que ele se tornara. Mas aquele dia, que começara como qualquer outro, não seria igual. Ao retornar de uma longa jornada, algo chamou sua atenção. Um grito abafado, um pedido de socorro que ecoou entre as árvores. Um frio na barriga, o coração disparou. Sem hesitar, João seguiu o som, sentindo um impulso inexplicável que o levava adiante. E foi ali, escondida na mata densa, que encontrou Tainá, uma jovem mulher Apache, com o olhar assustado e o corpo ferido. A visão dela, tão vulnerável e assustada, fez o peito de João apertar. Ele não podia deixá-la para trás. Ao levá-la para casa, as horas seguintes foram preenchidas com esperança e preocupações. Tainá trouxe uma nova vida para a rotina da família. Risos, histórias e uma conexão que fez o coração de João bater mais forte. No entanto, essa alegria logo se transformou em um fardo quando a comunidade começou a murmurar, alimentando rivalidades antigas e preconceitos. João sabia que a decisão de proteger Tainá não seria aceita por todos, e o medo de represálias começava a se instalar como uma sombra em sua alma. E tudo se intensificou quando um fazendeiro poderoso, inimigo de Tainá, ficou sabendo que ela estava na casa de João. As ameaças vieram na forma de olhares frios e palavras cortantes. Sentindo a pressão, João sabia que precisava agir. Sua família e sua promessa de proteção estavam em jogo, e isso parecia mais urgente do que nunca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o evento da colheita se aproximando, João sentiu que era sua chance. Na véspera, enquanto a festa se preparava para começar, ele traçou um plano audacioso para esconder Tainá entre as celebrações e articular uma armadilha para aqueles que a perseguiam. O céu estrelado parecia testemunhar sua luta. A expectativa na pulsação ao seu redor era palpável. Os risos e as danças da festa criavam uma atmosfera de alegria, mas por dentro, João sabia que o perigo permanecia. Ele olhava para Tainá, agora cheia de vida, e a ansiedade permeava o ar como um prenúncio de tempestade. Decidido, ele respirou fundo e se lembrou dos valores que sua mãe lhe ensinara. A luta por justiça e proteção estava apenas começando. No clímax daquela noite mágica, a soleira entre o amor e o medo se tornava cada vez mais tênue. O momento finalmente chegou. No pulsar dos tamborins e o brilho das lanternas, João sabia que o destino dele, de Tainá e até da comunidade estava prestes a mudar. A pergunta que ardia em sua mente era clara. Teria a coragem necessária para enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os dilemas que surgiram dentro de si? A música enchia o ar como um perfume doce do sertão. As vozes se entrelaçavam, uma dança de alegria e esperança. Mas na mente de João, uma tempestade se formava. Ele observava a festa acontecer à sua volta, as cores vibrantes contrastando com o cinza de suas preocupações. Ele não conseguia ignorar os olhares negativos que se cruzavam com frequência. Sabia que a inocência de Tainá agora era uma obra de arte em um museu de intolerância. Enquanto a festa avançava, ele se aproximou de Tainá, que estava acolhida entre as risadas e os dançarinos. Seus olhos brilhavam como estrelas. Mesmo em meio ao caos que se acumulava, João sentiu um nó na garganta, a urgência daquela noite se intensificando a cada instante. Ela não merecia aquele medo. Ele estendeu a mão, puxando-a suavemente para dançar, desejando que por alguns momentos eles pudessem esquecer do mundo lá fora, dos avisos, das ameaças. Confia em mim, sussurrou ele, olhando diretamente em seus olhos.
Sua voz era um fio de esperança em meio à tormenta. Enquanto giravam sob a luz das lanternas, Tainá sentiu o calor daquela conexão. A força dele deu a ela um pouco de coragem, mas ainda assim havia algo inquietante na atmosfera. A música era feita de risos, mas nas sombras da festa, os inimigos se moviam como predadores esperando a hora de atacar. De repente, um grito cortou o ar. A música parou abruptamente e todos olharam na direção da confusão. Um grupo de homens, conhecidos por suas rivalidades com a comunidade Apache, entraram na festa. Suas expressões eram de desafio e vingança. João sentiu o coração disparar na mesma medida que viu Tainá se encolher ao seu lado, o medo estampado em seu rosto. Isso não acaba bem, pensou. Precisava agir. Fique perto de mim. Ele sussurrou, puxando-a em direção a um canto mais escuro, longe dos olhares curiosos. As vozes da festa continuavam a ser um fundo distante, mas o que importava agora era proteger Tainá. Ele olhou em volta, observando a situação. Os homens estavam cercando um amigo de João, claramente prontos para fazer estragos. "Saiam daqui!" gritou um deles, com uma voz que carregava desprezo. João sabia que a festa emblemática da colheita estava prestes a se transformar em um campo de batalha. A adrenalina passou por seu corpo e ele sentiu a energia de um homem que não estava disposto a se deixar intimidar. Ele arregaçou as mangas e preparou-se para andar em direção ao grupo, mas armou também um plano. "Se a comunidade estiver unida, talvez possamos afastar essa tempestade", refletiu. Quando João ergueu a voz, sua determinação ecoou. "Vocês não têm lugar aqui. Respeitem a festa e as tradições de todos nós." O silêncio que se seguiu era pesado e os olhares se fixaram nele. A tensão pairava, uma expectativa insuportável. Mas antes que pudesse dizer mais, Tainá segurou seu braço, uma força inesperada em sua fragilidade. "Não, João, não é assim que se faz", ela disse, a voz baixa, mas firme. A incredulidade fez seu coração parar por um segundo. Como ela, que sempre parecia tão assustada, encontrava agora a coragem para ir contra tudo. Aquele instante de conexão fez João perceber que a luta deles não era somente por proteção, mas por reconhecimento e dignidade. Com uma nova perspectiva, ele olhou para a multidão. Um mundo de possibilidades se abria, mas como navegar através da adversidade? O desafio estava diante dele, não apenas de enfrentar os inimigos, mas também de entender o papel que cada um poderia desempenhar nessa luta. No meio daquela confusão e do caos, uma nova lâmpada de esperança brilhava. A pergunta se formou em sua mente, como um eco de um futuro incerto. Será que a coragem deles permitiria que o amor superasse o ódio? E naquele momento, tudo parecia possível, mas o que aconteceria quando a noite se tornasse mais escura e a verdade começasse a brilhar, trazendo à tona segredos que poderiam mudar tudo? O peso da tensão no ar era palpável. João sentia que cada olhar pesado que caía sobre ele aumentava a pressão em seu peito. A noite, que deveria ser de celebração, estava se transformando em um pesadelo. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras que pudessem acalmar os ânimos crescentes, mas a situação parecia estar fora de controle. Os homens rodearam o amigo de João e ele reconheceu Marco, um jovem que sempre levou a malícia da rivalidade em sua alma. João se lembrou das histórias de como as disputas se acirravam entre as comunidades, e quando a briga era iniciada por um detalhe insignificante, as consequências eram sempre devastadoras. Lembrou-se da sua avó dizendo que um dia a história contaria sobre eles, os que decidiram lutar, os que decidiram se calar. "Vamos, precisamos fazer alguma coisa", disse Tainá, puxando-o para um lado. Seus olhos brilhavam com um fogo que conquistava o próprio medo que pulsava entre eles. Com a agitação à sua volta, os gritos começaram a ecoar. João percebeu que as vozes que um dia foram de alegria estavam agora repletas de raiva e ressentimento. "Se não fizermos nada, eles vão se machucar e nossa comunidade será ferida de novo como já foi", continuou Tainá, sem desviar o olhar. Ele sabia que o certo era agir, mas como fazer isso? A dúvida cravava-se em sua mente, mas a força de Tainá o empurrou a um lugar além do medo. "Vamos nos unir", ele decidiu, surgindo dentre a multidão. "Vocês não representam nada por aqui. Isso é uma celebração do nosso povo." Os homens da rivalidade hesitaram, e Marco, que estava em um canto, aproveitou a pausa para se levantar e encarar os ameaçadores.
Esses são meus irmãos! Não vamos deixar que a ganância nos separe. Somos pessoas de paz. Todos os presentes começaram a murmurar. Um sussurro de esperança fluiu entre eles. João viu rostos se voltando para ele, buscando não apenas um revolucionário, mas um líder. Ele se lembrou da sabedoria dos mais velhos, que afirmavam que a união é a força mais poderosa de todas. Vamos juntos! Eles não vão tirar nosso lar, nosso espaço! Ele gritou, sua voz levantando-se como um clamor à liberdade. Mas não era apenas coragem, era um chamado emocional. Ele olhou para Tainá e viu que ela estava ao seu lado, segurando a mão dele com força. A conexão que eles tinham se transformava em um símbolo de resistência diante do ódio. João podia sentir que algo importante estava sendo forjado naquele instante. Uma nova versão de sua comunidade, uma que refletiria dignidade e união. É fácil empurrar o outro para baixo, mas precisamos nos erguer juntos. Ele continuou, fazendo gestos amplos com os braços. Os olhares que antes eram hostis começaram a ceder, e aqueles que estavam hesitantes agora se uniam. Um murmúrio cresceu, a música da festa ressurgindo aos poucos, aquecendo o ambiente. Com a presença de Tainá iluminando seu caminho, João fez uma pausa, um momento silencioso em que as luzes das lanternas falavam mais que 1000 palavras. Mas quando parecia que a calma estava prestes a se estabelecer, um dos homens do grupo rival avançou, com o rosto cravado na raiva. Vocês acham que isso vai acabar assim? Eu vou acabar com isso agora. A tensão atingiu seu ápice e o coração de João disparou. O que fariam agora? A bravura mostrada até ali seria suficiente? E no calor do momento, uma nova verdade começou a surgir, como uma sombra se distorcendo na luz. Joana sabia que podia haver mais em jogo do que apenas uma briga de rivalidades. Havia segredos que se entrelaçavam nas vidas deles, muito mais do que imaginavam. Qualquer passo em falso agora poderia provocar uma tempestade ainda maior. João sentiu o tempo parar por um instante. Aquelas palavras cortantes que saíram da boca do homem rival ecoaram como um sino de alarme em sua mente. Ele observou o rosto do agressor, que estava tomado pela fúria, mas também pela indecisão. Havia um segundo a mais, um giro de milésimos de segundos que poderia mudar tudo. E de alguma forma, as vozes que antes gritavam agora pareciam sussurrar junto a ele. Se ao menos pudéssemos encontrar a empatia, pensou, mas a realidade exigia ação imediata. Tainá, com a mão ainda entrelaçada na dele, levantou-se desafiadora. Não estamos aqui para brigar, estamos aqui para celebrar e para nos encontrar novamente. Sua voz, embora alta, tinha um timbre de consolo que buscava apaziguar os ânimos. Os homens que cercavam Marco pararam, muitos parecendo confusos. Marco, então, inspirando fundo, fez um movimento destemido. Ele avançou para o homem que havia ameaçado sem medo. O que você quer realmente além disso? A briga? Ou você também quer que isso tudo faça sentido? Que a nossa história não seja uma marca de feridas abertas? Um silêncio pesado permeou o ar, como se a multidão estivesse segurando a respiração. João viu que as palavras de Marco faziam efeito. Olhares se cruzavam e a fúria começava a ceder espaço à dúvida. O jovem que antes gritava como um leão agora hesitava, como se estivesse diante de um abismo do qual não conseguia se afastar. Neste momento de instabilidade, João percebeu que precisava de um empurrão a mais. O que estamos perdendo quando nos deixamos levar por essa rivalidade? Estamos perdendo nossa chance de sermos melhores, de sermos um só. É isso que queremos? Viver os dias em disputas intermináveis ou construir algo novo? As vozes baixaram, os ânimos se acalmaram ligeiramente. Ele viu rostos conhecidos, pais, irmãos, tantos que compartilhavam recordações da infância, momentos de riso e alegria. Seriam capazes de permitir que a escuridão reinasse sobre eles? Não. A vontade de resistir surgiu como um fogo renovado. Mas então, as luzes das lanternas começaram a tremer, e um vento forte soprou, trazendo um cheiro de chuva. João notou que a festa estava à beira do caos completo. Temos que encerrar isso agora. Não deixem que a noite se transforme em escuridão para todos nós. Foi quando, de repente, o homem que havia ameaçado avança novamente, mas desta vez com outro cenário em mente. Ele olhou para Tainá, que ainda estava ao lado de João, e suas palavras foram diferentes. Você, Tainá, não tem medo de se colocar aqui. Você é forte. Agora me diga, o que realmente queremos?
A pergunta parecia um eco através da noite, e as respostas começaram a surgir nas mentes de muitos. A batalha interna, que antes dominava o ambiente, estava por um fio. Ao mesmo tempo, João sentia que a verdade estava flutuando no ar, ainda invisível e indecifrável. Vamos encontrar esta verdade, não na luta, mas na confiança mútua, articulou Marco, agora com mais compaixão na voz. Enquanto isso, um trovão distante soou e a tensão aumentou novamente. Todo o ambiente parecia estar se mexendo, como se o universo decidisse interceder naquele momento frágil. O que estava a caminho? João tinha a sensação de que isso era apenas o começo de uma revelação muito maior. Enquanto os conflitos internos começavam a se dissipar, uma sombra se destacou no canto da festa, um espectador silencioso, observando e esperando a chance de decidir o destino de todos. Mas quem seria essa figura misteriosa? Quanto tempo teriam até que a noite se transformasse em um campo de batalha? O céu começava a se encobrir com nuvens pesadas, e a atmosfera carregava uma expectativa crescente. Todos estavam cientes de que o destino daquela noite estava prestes a ser moldado, e João sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Tainá e Marco, percebendo que a força deles como um todo poderia ser a chave para transformar o medo em esperança. O homem que havia questionado Tainá ainda estava imóvel, seus olhos refletindo uma mistura de raiva e vulnerabilidade. João deu um passo à frente, fazendo com que a multidão o observasse. Hoje é um dia para celebrar nossas vitórias juntos, não para relembrar velhas rivalidades. Olhem em volta. Todos nós crescemos e aprendemos das nossas experiências. Que tipo de exemplo queremos dar para as próximas gerações? A ecoação de suas palavras começou a calar a fúria e despertar uma reflexão genuína. Aos poucos, alguns homens que haviam se juntado aos rivais baixaram suas vozes e começaram a olhar uns para os outros, reconhecendo a dor e a luta compartilhada. Tainá, o que você pensa disso? Pediu um dos homens, virando-se para a jovem, que agora era o centro de atenção. Ela respirou fundo, a pressão do momento quase a fazendo hesitar, mas a determinação em seu olhar dizia muito mais. Nós queremos um futuro diferente. Nossos filhos merecem brincar juntos e se conhecerem de verdade. Já vivemos tempo demais nas sombras do passado. Sua voz, firme e clara, parecia tocar o coração de todos. Um trovão ainda soava distante, mas agora apenas dava um toque dramático à cena. A chuva começava a cair, fina e refrescante, como se lavasse a tensão do ar. João olhou para as nuvens, esperando que aquela fosse uma bênção, não um aviso de tempestade. Vamos fazer desse desentendimento um aprendizado, Marco exclamou, finalmente se permitindo deixar fluir a emoção. Cada um de nós possui uma história. Por que não trocarmos experiências em vez de socos? O silêncio tomou conta novamente, mas era um silêncio carregado de possibilidades. As lanternas balançavam, criando um ambiente mágico e ao mesmo tempo tenso. Várias pessoas começaram a assentar-se formando um círculo. Ali, sob a luz cada vez mais bruxuleante e o som da chuva suave, a conversa se iniciava. Os relatos surgiram um a um. Alguns falavam das lutas diárias, outros relembravam vivências mais amenas, mas todas tinham um ponto em comum: o desejo de paz. Aos poucos, a energia negativa que havia dominado o espaço foi se dissipando, dando lugar a um entendimento crescente. Os sorrisos começaram a ressurgir como flores renascendo após a chuva. Mas, no meio daquela reconciliação, a figura sombria permaneceu observadora como um espectador de um espetáculo inesperado. A tensão não desaparecia completamente. Mesmo com a mudança de ânimo, uma desconfiança pairava no ar, e João podia sentir que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Afinal, era essa luz que atraía a escuridão, e havia algo naquele canto que não parecia certo. Então, de repente, um grito rasgou a noite, interrompendo tudo. O que está acontecendo aqui? Uma voz conhecida, mas que trazia um peso de dificuldades do passado. João virou a cabeça rapidamente e seu estômago se contraiu. Era Ricardo, um velho amigo, mas também um dos maiores rivais da antiguidade. O que ele estava fazendo ali? A festa estava prestes a se transformar em um novo campo de batalha, e ele sabia que precisava agir antes que a era da reconciliação fosse interrompida de uma vez por todas.
Ricardo, por favor, não! João gritou, seu coração afundando com a possibilidade de um retorno à violência. É preciso deter essa escalada antes que seja tarde demais. A tensão no ar era palpável. O grito de Ricardo reverberava como um eco distante, interrompendo o fluxo de diálogo que começara a criar uma ponte entre as diferenças. A multidão, antes unida na busca por paz, agora se fragmentava, rostos tensos e olhares nervosos trocando entre si, enquanto o jovem se adiantava. Ricardo, não precisamos disso agora, João implorou, sentindo o pânico tomar conta de seu peito. O homem que sempre fora seu amigo parecia imerso em uma raiva transformada em agressividade. O velho rival não tinha mais aquele brilho de esperança que João uma vez conheceu. Cala a boca, João. Você tá ali, de braço dado com eles, como se tudo tivesse acabado. A gente não pode simplesmente esquecer. Ricardo bradou, gesticulando com força. O rabugento à sua volta começava a se agitar. Era como se um incêndio estivesse prestes a se alastrar. Tainá, tendo percebido a situação se complicar, deu um passo à frente, também tentando apaziguar. Ricardo, olha ao seu redor. Veja como todos estão aqui por um motivo maior. Estamos tentando construir e não destruir. Sua voz tinha firmeza, mas a incerteza em seu olhar denunciava que o plano de paz estava prestes a ser testado em fogo. Construir? Com eles? Você se esqueceu de quem são. Eles não têm um futuro e querem acabar com o nosso. Ricardo disparou, virando-se em direção àquela que antes era uma multidão em busca de reconciliação, agora uma plateia nervosa. Foi então que um homem, um dos mais antigos entre os rivais, levantou a mão e se pronunciou. Ricardo, nós sabemos que você sofreu. Todos nós sofremos. Mas ficar preso a esse ciclo de ódio não nos traz nada bom. Vamos parar de girar na roda da vingança. Uma onda de murmúrios começou por toda parte, a angústia se transformando em ressonância. Ricardo hesitou, mas os olhos ainda estavam repletos de algo escuro que João não conseguia identificar. Ele sentiu que precisava arriscar tudo naquele momento. Ricardo, João disse, aproximando-se com cautela. Você e eu já passamos por tantas coisas juntos. Esta raiva não nos levará a lugar algum. Podemos usar esse momento para nos unir contra o que realmente nos divide. Precisamos de um novo começo. E você, do meu lado, pode ser uma parte fundamental disso. Os olhos de Ricardo se estreitaram, e por um instante, João viu uma centelha de dúvida misturada à dor. Mas antes que pudesse encerrar a conversa, uma luz relampejou no céu, seguida de outro trovão, como se o universo estivesse se manifestando em resposta aos conflitos que se desenrolavam. Caiam fora daqui, Ricardo gritou, recuando, afastando-se como se estivesse fugindo da sua própria verdade. O coração de João afundou. Era a chance de reconstruírem tudo, e agora estava prestes a esmaecer. Ele olhou para Tainá e Marco, percebendo que a luta estava longe de terminar. O grupo ao redor parecia dividido, e a energia positiva que ganharam estava se desvanecendo com cada palavra agitada. Enquanto isso, ao longe, figuras sombrias apareceram nas sombras. João sentiu o frio na barriga. Não eram apenas os rivais fazendo pressão, mas algo muito mais sinistro, algo que poderia desfazer toda a esperança construída naquela noite. João, olhe! Marco gritou com a voz trêmula. Eles estão chegando! João virou a cabeça rapidamente. Aquela noite estava prestes a se transformar em uma tempestade muito maior. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ele sabia que para salvar aquele lugar e as pessoas que amava, precisaria não só da coragem dele, mas da união de todos ao seu redor. O que aqueles intrusos queriam? O que estava acontecendo naquela noite que parecia mágica, mas de repente se tornava uma ameaça? João fechou os punhos, decidido a encarar o que viesse pela frente. O clímax estava prestes a acontecer, e a luta entre a luz e a escuridão seria penosa, para todos. O chão tremia sob os pés de João, enquanto a tensão aumentava. As sombras se aproximavam mais e mais, cada figura emergindo das trevas como um pesadelo. Ele sentiu o coração acelerar, não só pela chegada dos intrusos, mas pela dúvida que pairava no ar. A esperança estava prestes a ser extinguida. Vamos nos unir, João gritou, tentando elevar a voz sobre o tumulto. Precisamos nos manter juntos para enfrentar isso. Não podemos deixar que a raiva de Ricardo nos divida ainda mais.
Ao seu redor, algumas pessoas começaram a sussurrar incertas. Tainá, com os olhos arregalados, segurou o braço de João, transmitindo um calor desesperado, enquanto ele notou Marcos se mover para mais perto, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Diante deles, os intrusos vieram à luz. A princípio, eram figuras indistintas, mas à medida que a escuridão se dissipava, João reconheceu os rostos. Não eram simplesmente rivais locais. Eram aqueles que vinham de uma disputa antiga, energizados por um ódio ancestral, pronto para aproveitar a mínima oportunidade para se vingar. Um deles, um homem corpulento com cicatrizes marcando seu rosto, ergueu a voz. Chegamos para cobrar, estamos cansados de esperar. A noite de paz acabou e é hora de tocar o terror. A multidão atrás de João murmurou em desespero. Aqueles que antes buscavam a paz, agora se perguntavam se havia sido um sonho, uma ilusão passageira. Ricardo, longe de qualquer reconciliação, parecia ressurgir como a tempestade que se aproximava. Vocês querem briga? Então é isso que terão. Ele gritou, agora totalmente imerso em sua raiva. Os olhos de João encontraram os de Tainá, que respirava pesadamente, com uma expressão de terror misturado a uma determinação feroz. João, precisamos fazer algo. Tainá insistiu, sua voz quase um sussurro. Se não fizermos juntos, vamos perder tudo. Amigos, família, tudo que construímos. Sem responder, João disse com firmeza. A única maneira de enfrentar isso é nos unindo. Precisamos fazer com que eles vejam que o ódio não resolve nada. Ele olhou para a quantidade de pessoas nas redondezas. Vamos mostrar que não somos mais inimigos, que somos mais fortes juntos. Ele mal teve tempo de terminar a frase antes de os intrusos avançarem. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. A multidão hesitante ao redor dele começou a se agitar. Muitos olhavam para os rivais com medo, mas também havia um brilho de resistência que começava a brilhar nos olhos de alguns. Pela primeira vez, João viu uma união razoável surgir. Alguns começaram a erguer os braços e gritar palavras de incentivo. Foi um momento efêmero, mas poderoso o suficiente para fazer com que o clima mudasse ligeiramente. A esperança, mesmo com um fio, ainda pulsava entre eles. Vamos! Gritou João, sua voz cortando o medo. Não deixem que eles nos dividam. Vamos lutar juntos. E então, em uma fração de segundo, quando a fúria parecia estar prestes a desabrochar, o que era um dia de esperança estava se transformando em um campo de batalha. As sombras avançavam. João fechou os punhos, determinado a lutar por aquilo que ainda podia ser salvo. 2 mundos colidiriam naquela noite, mas qual deles prevaleceria? A linha entre amizade e inimizade começava a se desvanecer. E naquele momento, ele se perguntou: o que realmente unia aqueles que finalmente se encontravam diante da tempestade? No fundo, uma pergunta pairava em sua mente. Será que ainda havia tempo de evitar que a escuridão os consumisse? O ar estava pesado, as sombras avançavam como um bando de lobos famintos, e a tensão era palpável. João olhou ao redor. Os rostos de amigos e conhecidos estavam misturados ao medo. Tainá ainda segurava seu braço e ele podia sentir a força dela, uma conexão que não poderia ser quebrada. Decidido, ele deu um passo à frente. Vocês não são apenas sombras, tornou a bradar, agora sentindo a urgência brotar em seu interior. Vocês são família, são amigos. Vamos lutar juntos, para cada um de nós que estiver aqui. As palavras, embebidas em paixão, ecoaram na multidão. Ele viu alguns rostos se iluminarem, outros ainda duvidavam, mas havia uma centelha de esperança crescendo. Os inimigos se aproximavam, mas não era o momento de recuar. Era hora de avançar. Os intrusos se alinharam como um vulcão prestes a entrar em erupção. O homem cicatrizado que havia falado antes parecia ansioso, seus olhos brilhando com uma raiva antiga. João sabia que a luta seria feroz, mas hesitar significava perder tudo. Vamos! João insistiu. A multidão começou a se aproximar, não mais com medo, mas com uma determinação recém-descoberta. Alguém atrás dele começou a gritar palavras de encorajamento, e logo outras vozes se uniram, formando um coro de resistência. A primeira linha de inimigos avançou, e tudo se desenrolou em um turbilhão de ação. João viu Marcos se lançar à frente, desferindo um soco em um dos atacantes. O som do impacto ecoou na noite, como um estalo violento que despertou algo dentro da multidão.
Uma onda de adrenalina percorreu João e ele se lançou também, finalmente se sentindo parte daquele grupo unido. Isso! Essa é a força que precisamos! Gritou Tainá ao seu lado, fazendo frente a um adversário que a atacava com fúria. Ela girou, um movimento fluido que surpreendeu o inimigo e fez com que ele hesitasse. Em um instante, João sentiu a determinação dela se entrelaçar à sua. A luta se intensificou, sombras se entrechocavam e gritos misturavam-se a sons de socos e pancadas. A cada movimento, João não pensava apenas em salvar a si mesmo, mas em cada pessoa presente, em cada laço que ali se formava. Ele percebia que, apesar das adversidades, eles estavam ao lado uns dos outros. Mas entre o caos, uma voz destacava-se, a de Ricardo. Ele estava ali, irado, empurrando as pessoas. Basta! Não é assim que se faz. Essa união é fraca e desmoronará. As palavras dele, cortantes como facas, penetraram o coração de alguns. O que você quer, Ricardo? Gritou João, parando por um momento para encará-lo. Querer erguer muros entre nós ou construir juntos uma nova história? O ódio não nos levará a lugar algum. Por um momento, o tempo pareceu parar. As pessoas ao redor, ainda ofegantes, começaram a olhar entre si. E em meio à fúria e à batalha, algo começou a mudar. Um vislumbre de dúvida surgiu nos olhos de Ricardo, e João percebeu que aquele poderia ser o momento decisivo. Mas não havia tempo a perder. Uma nova onda de atacantes se aproximava e o caos reinava. O medo ainda persistia, mas junto dele, uma nova força aumentava. Aproximando-se do que poderia ser uma virada, João respirou fundo e gritou: "Estamos juntos nessa! Vamos provar que a união é nossa maior arma!" Naquele instante crucial, justo quando as energias pareciam se esgotar, a multidão se uniu novamente, e na escuridão, a luz da esperança começava a brilhar. No entanto, ele sabia que essa luta era apenas o começo de algo muito maior. Seria a união deles suficientemente forte para desafiar a tempestade que se aproximava? Naquele momento, as perguntas sobre o futuro tornavam-se uma sombra tão grande quanto a própria luta que enfrentavam. O som da batalha reverberava na noite, um eco contínuo de luta e resistência. João sentia seu coração acelerar, batendo como um tambor em seu peito. Cada soco, cada grito, cada movimento ao seu redor parecia se fundir em um só, uma partitura caótica regida pela urgência da sobrevivência. Tainá ao seu lado estava mais firme do que nunca. O jeito como apoiava os outros e lutava como se cada golpe fosse uma declaração de amor por sua comunidade tornava tudo mais intenso. João sentiu um calor em seu peito, uma certeza de que eles estavam lutando por algo muito maior do que eles mesmos. Era por cada risada compartilhada, cada conquista, cada sonho despedaçado. Ele olhou em volta e viu Marco, ainda no calor da luta, defendendo uma mulher idosa que havia caído ao chão. Ele se perguntava quantos mais estariam dispostos a lutar daquela maneira. Entretanto, os murros e grunhidos da batalha não eram apenas físicos. A tensão emocional era palpável. Ricardo continuava sua cruzada de ceticismo, gritando com mais força, tentando desacreditar a união deles. Vocês realmente acham que isso vai mudar alguma coisa? Vocês estão apenas prolongando o sofrimento. As palavras do homem pesavam na atmosfera, como uma nuvem prestes a se romper. João sentiu um arrepio na espinha. Ele não poderia deixar que a dúvida envenenasse aquela noite. "Ricardo!" gritou ele, buscando sua atenção. "Você acha que a união é fraca? Olhe ao seu redor. Somos mais fortes juntos." A expressão de Ricardo mudou por um breve momento. Um lampejo de incerteza cruzou seu olhar antes que ele se voltasse para enfrentar mais uma onda de atacantes. Era um pequeno sinal, mas João se agarrou a ele como se fosse o fio de esperança que precisava. O movimento da luta era frenético, e enquanto João servia socos e defesas, sua mente trabalhava. Ele queria se aquietar, reunir as vozes, as intenções. "Todos, vamos parar um instante!" gritou, embora a batalha estourasse. Ele ergueu a voz acima do caos. Era uma súplica, um clamor. E, para sua surpresa, a multidão hesitou. Foi como se um feitiço os tivesse colocado em pausa. João respirou fundo e continuou. "Estamos aqui por nós mesmos, por quem amamos. Se nós formos apenas sombras, então nós seremos vítimas. Mas juntos, somos fogo. Ninguém pode apagar o nosso brilho." Um murmúrio passou entre eles, como uma onda.
Olhos se encontraram e novos ânimos começaram a surgir. Ele podia sentir a energia da multidão mudando. A dúvida dos que vacilavam começou a se transformar em confiança. Com isso, um novo poder emergiu. O que antes parecia uma batalha sem sentido, agora se tornava um desfile de coragem. O primeiro ataque partiu no enfrentamento renovado, e naquela força, João percebeu algo profundo. O que realmente estava em jogo não era apenas a vitória contra aqueles que ameaçavam sua segurança, mas a luta por um futuro em que eles não seriam mais reféns do medo. Mas a escuridão ainda trazia mais desafios. João viu uma sombra se aproximando, alguém se esgueirando nas costas da multidão, um novo atacante, e sua presença teria consequências imprevisíveis. O movimento dele era furtivo, quase como uma cobra pronta para atacar. João precisaria agir rápido. O que estava prestes a acontecer poderia selar o destino deles. "Cuidado atrás de você!" ele gritou, mas era tarde demais. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O grito de alerta ecoou pela festa, mas foi em vão. O atacante, veloz como uma cobra, se lançou sobre Tainá, sua expressão demoníaca refletindo a fúria acumulada em anos de rivalidade. João sentiu o sangue ferver em suas veias. Era a hora da verdade. O instinto tomou conta dele e ele avançou, um impulso incontrolável. "Tainá!" gritou, enquanto a distância entre eles parecia se esticar como um fio prestes a se romper. Com cada passo, a certeza do que estava em jogo se intensificava. Não era apenas a vida dela em perigo, mas tudo pelo que eles haviam lutado juntos. A festa que antes era luz, agora se tornava um campo de batalha repleto de sombras e angústia. Com um movimento ágil, João se colocou entre Tainá e o atacante, a respiração pesada. "Não!" ele gritou, seus olhos ardendo de determinação. "Você não vai machucar mais ninguém." O confronto era inevitável. O homem, furioso e decidido, atacou, socando o ar com fúria. João se esquivou, sentindo a energia pulsar em seu corpo. Cada golpe ressoava com os ecos das vozes da comunidade. Ele não lutava apenas pelo amor de Tainá, mas por cada família que estava ali, por cada pessoa que desejava um futuro melhor. "Seja forte, João!" Tainá gritou, a voz dela elevada, misturando apoio com um medo palpável. Isso só alimentou a força dentro dele. Ele não estava sozinho. O duelo entre eles se intensificou, e enquanto João se defendia, via o olhar de Ricardo que hesitava. O rival estava agora lutando mais com os próprios demônios do que com qualquer um dos inimigos. Ele precisava de um catalisador, uma razão para se unir ao novo caminho que se formava. "Ricardo!" João gritou no meio da luta. "Você pode mudar isso! Não deixe que a raiva controle o que você realmente deseja!" A voz de João cortou a confusão como uma faca. Ele viu o velho amigo balançar a cabeça, lutando em um campo de incertezas. No calor do momento, João conseguiu desferir um golpe certeiro no atacante. O homem caiu, surpreso, enquanto uns na multidão hesitavam, estupefatos com a transformação de João. Era um retrato da força que havia crescido entre eles. No entanto, ele não tinha tempo para respirar. Os outros rivais, percebendo a vulnerabilidade do grupo, avançaram. Ricardo tomou uma decisão. Ele se adiantou, unindo-se a João. "Vamos juntos!" gritou, e a multidão, em um ato de união, seguiu o exemplo deles. Ali, a batalha reunia não apenas forças externas, mas uma redenção coletiva nascia. Com um clima de renovação, a luta se transformou. João e Ricardo lutaram lado a lado. Cada golpe que desferiam juntos se tornava um símbolo de um novo começo. E enquanto os rivais se dispersavam perante a força que crescia, João sentiu esperança infiltrando-se na escuridão. O barulho da batalha foi lentamente substituído por murmúrios de acordos e vivas a paz. João olhou em volta. As feridas começavam a ser curadas, mas ainda havia muito que era necessário discutir. Ao olhar para Tainá, sentiu a certeza em seu coração. Juntos, eles poderiam construir uma vida nova, onde o amor e a aceitação superassem as rivalidades. O céu começava a clarear com os primeiros raios da manhã. Chuva fina caía, como se a própria natureza estivesse lavando o passado. Mãos se entrelaçaram e olhares se encontraram, não mais como rivais, mas como uma comunidade disposta a se reerguer. "É um novo começo", sussurrou Tainá, a luz do amanhecer refletindo na esperança de seu olhar. "Sim, é",
respondeu João, com um sorriso no rosto. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas o amor e a solidariedade deles os mantiveriam juntos. Ao final do dia, um círculo de pessoas se formou, contando histórias, relembrando os desafios e celebrando as vitórias. Ali, sob as estrelas que começavam a brilhar novamente, eles prometiam um ao outro continuar a luta, mas agora com um propósito profundamente renovado. João sabia que este era o momento de se unir, e ao olhar para a comunidade ao seu redor, sentiu um coração em paz, percebendo que o amor havia triunfado sobre o ódio, uma vitória que não seria esquecida. Não se esqueça de inserir-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais e exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o nosso conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre este final maravilhoso e comparta este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam experimentar esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Verdadeiro fã de histórias emocionantes. Queremos ver você junto conosco nessas jornadas. Não espere nem mais um segundo para agir.